Lucas capítulo 5, nós vamos ler hoje, irmãos, a partir do versículo 17. E aí, como sempre, né, você mantém a sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai passar aí versículo por versículo aí até o versículo de número 26. Lucas, então, 17. Lucas 5, do 17 até o 26. Diz assim o texto: E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer: levanta-te e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Senhor Deus, nós louvamos, bendizemos, exaltamos o nome santo do Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor destinado a nós. Que o Senhor nos conduza nesse tempo, Deus. Que o Senhor nos guie, que a Tua boa palavra fale conosco, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Teu Santo Espírito possa agir livremente no nosso meio, nos ensinando a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos num ponto do Evangelho de Lucas, dessa nossa exposição, então, que a gente tem feito, dessa nossa série, né? Em que já temos, vamos dizer assim, bem desenhado e bem estruturado diante de nós, pelo texto, nascimento de Jesus, divindade de Jesus, isso sendo deixado bem claro desde o anúncio, desde a anunciação, né, do seu nascimento. Nós temos ali já Jesus começando a fazer alguns milagres e já tendo ao redor de si um certo número considerável de pessoas, de seguidores. Nós passamos aqui já, por exemplo, pela tentação, por ele ter sido rejeitado, pela cura do endemoniado, pela cura da sogra de Pedro, pela pesca maravilhosa. Então, o ministério de Jesus ele já está, de certa forma, consolidado entre o povo. Mas aqui, nós vamos ter o primeiro confronto de muitos que vão acontecer dentro desse ministério do Senhor Jesus. Primeiro confronto com os fariseus, com os mestres da lei, com a elite religiosa de Israel, de Jerusalém, ali da época. Eu tenho muito cuidado ao dizer isso, né? Elite religiosa, religião e tudo mais, porque existe hoje aquele discurso, né? A gente não prega religião, a gente prega Cristo, religião isso, religião aquilo outro, que é complicado porque depende muito de quem fala. Dependendo de quem está dizendo isso, quem está com esse discurso, a gente entende o que a pessoa quer dizer. Dependendo de quem estiver dizendo isso, a gente também entende o que a pessoa quer dizer, porque isso virou um certo coringa para bater na igreja, para falar mal do Evangelho.
para simplesmente alimentar e continuar dando energia para aquele coração duro, impenitente, que não quer crer em Jesus, que não quer se curvar à igreja, aquilo que Jesus fez. Isso tem se tornado uma válvula de escape. Mas, por outro lado, é real sim que existiu no tempo de Jesus. Jesus se confrontou direto com um certo sistema religioso que é falho, que em alguns casos ele é até movido de boa vontade, mas que ele falha, ele peca em reconhecer coisas mínimas, coisas básicas, coisas simples, que é o que a gente vai ver aqui nessa noite. Na verdade, é o que a gente já está vindo, né, vendo, mas Jesus vai ter esse confronto aqui com fariseus, então, com mestres da lei, com escribas. O texto já mostra para a gente que o Senhor Jesus, nesse ponto aqui, ele já tem uma fama, ele já tem um certo reconhecimento, ele já tem uma certa notoriedade ali naquela região, ao ponto de multidões e multidões estarem seguindo ele, estarem então andando atrás dele, estarem então lotando os locais onde ele está. Se ouve dizer que Jesus está em algum lugar, não é mais aquela ideia assim, tem um certo pregador, um certo mestre aqui judeu. Não, Jesus. Esse nome, nessa altura aqui, já é um nome que as pessoas já conhecem, já é conhecido na região, já é notório ali na região. Então, todo lugar que Jesus vai estar, vocês vão ver que vai lotar. E olha que interessante, vamos lá no 17, e a gente vai caminhando juntos aqui. O 17 começa assim, olha, e aconteceu que num daqueles dias, ou seja, Lucas aqui ele está introduzindo esse acontecimento como algo dentro do ministério comum do Senhor Jesus. Então, num daqueles dias, num dia daqueles qualquer, Jesus estava ensinando. Quero ficar repetitivo nisso, irmãos, quero ficar repetitivo nisso. O ministério do Senhor Jesus, a característica dele é o ensino, a pregação, a palavra, a fala, o ensino correto, a palavra correta, a instrução correta. Então você vai ver comumente Lucas enfatizando isso. Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava ensinando, e uma multidão se reuniu para ouvi-lo, uma multidão se reuniu para ouvi-lo pregar, para ouvi-lo ensinar. Lucas aqui começa mais uma vez dizendo, ele estava ensinando. Essa é a característica. E aí, dentro do que eu falei, multidões, pessoas e pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas, mas olha que interessante o que o versículo 17 continua dizendo. Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Interessante isso daqui, preste atenção no seu texto aí. O texto não está dizendo que estavam ali pessoas, uma multidão vinda de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. A ênfase do texto é mostrar que estavam ali fariseus e mestres da lei. Esse grupo, então, fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém. Ou seja, eram muitos fariseus e mestres da lei que agora, no meio do povo, junto com o povo, se reúnem ali para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então não eram um ou dois ou três fariseus, 3 ou 4. São muitos. Tá. Aí vamos dar uma pausa aqui. Quem são os fariseus? Porque Lucas só cita aqui, pressupondo que a sua audiência sabe o que é, mas nós precisamos entrar um pouquinho nisso daqui. Fariseus, irmãos, são um grupo religioso que havia na época do Senhor Jesus. Eles vão surgir no período interbíblico. Qual que é o período interbíblico? Aquele intervalo que a gente tem ali do livro de Malaquias até o livro de Mateus ali, cerca de 400 anos ali. Muita coisa acontece, muita coisa significativa para Israel, para Jesus, para o ministério do Senhor Jesus. Muita coisa acontece nesse tempo. Não é canônico, então você não tem livros inspirados pelo Espírito Santo para contar para a gente o que está acontecendo ali. Inclusive, reconhece que é um período do silêncio, ou seja, foram cerca de 400 anos que não se levantou nenhum profeta igual a gente tem no período do Antigo Testamento, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, não se tem nenhum profeta. Mas nesse período, que vai então começar um pouco depois que o povo de Israel volta do exílio, 70 anos na Babilônia, as coisas mudam, a configuração religiosa ela é um pouco diferente, e aí vai surgir esse grupo então. Na verdade,
vários grupos, né? A gente tem fariseus, a gente tem saduceus, a gente tem essênios, a gente tem zelotes, a gente tem inúmeros grupos aqui, mas o nosso foco hoje é os fariseus. O termo fariseu, ele vem de uma palavra aramaica que o significado literal é separar, dividir. E dividir aqui no sentido de distinguir, distinção. Eles eram então uma seita que se autodenominavam os separados. Separados da religiosidade do templo, dos sacerdotes, separados também do povo, da plebe, do povo comum, que não tinha tanta habilidade com a lei, que não tinha tanto conhecimento da lei. Eles eram pessoas instruídas, pessoas estudadas, uma elite também. Eles eram contra uma elite, mas de certa forma eles eram uma elite, mas uma elite mais voltada para essa ideia então do ensinamento, do aprendizado das coisas da lei. Um grupo muito forte, muito forte. Joséfo é o que vai descrever melhor e vai falar mais coisas sobre eles, o historiador Flávio Joséfo, porque ele era inclusive um fariseu, né? Ele se junta à seita dos fariseus ali quando ele tem 19 anos. Ele vai dizer que eles tinham uma devoção muito forte a Deus, eles tinham uma devoção à lei de Deus, eles eram basicamente o que a gente chamaria hoje de legalistas. Aquelas pessoas então que pegam o texto, pegam a lei, se apegam àquilo ali, e além de se apegar àquilo ali, ainda acrescentam um monte de coisa ali, e vai tentando dizer que é bíblico a tudo aquilo que eles não gostam. Se eles não gostam de A ou B, eles dizem, não, isso aqui a Bíblia condena, não é porque tem texto dizendo, é porque a gente não gosta. Então eles vai enfiando um monte de coisa. A gente vai ver no decorrer das exposições aqui, que os debates que Jesus tem com eles, não é que Jesus está criticando o apego à lei que eles têm, criticando a fidelidade à palavra de Deus que ele tem. Jesus sempre critica os excessos. Jesus sempre critica aquelas interpretações equivocadas e aqueles milhares e milhares de acréscimos que eles vão fazendo à lei. Joséfo vai dizer que eles tinham uma dieta diferente, e dieta aqui literalmente. Eles faziam ali uma ideia de uma distinção além daquelas que já tem, né? Lembra? Levítico, Números, Deuteronômio, né? Segunda metade de Êxodo, o que pode e o que não pode comer, da unha fendida pode, se tem casco não pode, se não tem casco não pode, se tem escama não pode. Lembra daquilo tudo? Eles pegaram aquilo ali e colocaram mais. Falaram, não, isso aqui está pouco, vamos trazer um pouquinho mais. Joséfo disse que essa era uma das características deles. Outra coisa, eles buscavam ter uma vida sem luxo. Claro que isso vai mudando, e né, você tem fariseus e fariseus, mas de certa forma, vamos dizer assim, a doutrina deles era mais ou menos assim, sem luxo. O outro grupo que nós temos aqui então são os mestres da lei. Quem eram os mestres da lei? Era um grupo semelhante aos fariseus, e eles às vezes eles se confundem também no texto, e às vezes os estudiosos têm dificuldade de enxergar alguma separação entre eles. Mas basicamente, os mestres da lei, eles eram os escribas. Naquela época, para você copiar um livro, não era igual hoje que você, sei lá, a gráfica já sai ali na máquina, várias cópias, milhares de cópias. A prensa móvel vai ser inventada só em 1500 com Gutenberg. Imagina, né? Como é que se fazia para, então, criar cópias de textos? Copiando à mão mesmo. A pena, olhava lá na tinta, usava-se ou o papiro, ou o pergaminho. O papiro era um vegetal, né, o talo de um vegetal ali, que eles abriam e secavam e arrumavam uma forma de fixar um no outro. O pergaminho já era o couro de um animal, era aquilo ali que eles faziam para escrever, usavam para escrever. Como o trabalho deles era fazer cópias e cópias e cópias e cópias e cópias e cópias e cópias, a repetição ela leva à perfeição, pelo menos é o que o ditado diz. E eles se tornam então mestres, conhecedores. Eles eram reconhecidos como rabi, ou seja, como mestres. Eram reconhecidos como pessoas às quais você poderia se dirigir a eles se você tivesse alguma dúvida relacionada a algum ponto da lei. E se você tem um grupo que se autodenomina, aqueles que são separados, aqueles que sabem como que serve a Deus, aqueles que sabem interpretar, que conseguem então acumular um monte de coisa extra que o texto não diz. Se você tem esse grupo, é muito fácil que um outro grupo
que se autodenomina também, ou seja reconhecido como os mestres da lei, se junte, se una para algumas coisas. Nem sempre eles estão unidos, mas em Jesus eles vão encontrar um inimigo em comum e vão se unir para, enfim, debater com Jesus e tudo mais. Então nós temos esses dois grupos. Perceba, não é mais só o povo, não são mais pescadores, agricultores, pessoas simples, pessoas comuns ali da região da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. Agora, na audiência de Jesus, no culto em que Jesus está, no culto que Jesus está pregando, os doutores com pós-doc estão lá, sentados, para ouvir Jesus pregar. O texto também... Desculpa. Estou esquecendo de um ponto. Surge uma pergunta, né? Eles estão ali porque realmente querem aprender, querem ouvir Jesus, ou eles estão ali porque querem entrar em combate, estão simplesmente curiosos ali com aquilo que Jesus está dizendo? Essa é uma pergunta, nessa altura aqui do ministério de Jesus, muito difícil da gente cravar, com certeza. Dado, vocês vão lembrar quando eu falei aqui da natureza da sinagoga, né? Que as pessoas que estavam na sinagoga, então, podiam se levantar e pregar e explicar o texto. Então, naquela cultura, naquela época, era muito comum que se houvesse alguém ensinando, pregando, falando da lei, que as pessoas se reunissem para ouvir e que os estudiosos também quisessem ouvir. Então, num primeiro momento, a gente não tem como cravar, e pode ser que de início eles estavam realmente querendo ouvir, baseado nesse contexto cultural. Mas, meus irmãos, a partir do momento que Jesus começa a fazer algumas aplicações dos textos, a partir do momento que Jesus começa a fazer certas pregações, certas interpretações, e principalmente trazer para si o cumprimento de certas profecias, aí eles não aceitam. Aí qualquer indício, mínimo que fosse, de realmente desejo de aprender, de realmente curiosidade, de realmente querer estar ali e ver uma nova interpretação, ou se alimentar daquilo ali, isso vai para o ralo. E agora a ideia é combate, combate, combate. Por quê? Porque tudo isso que aquele homem está dizendo, todas as interpretações que aquele homem está fazendo, vai contra tudo aquilo que eles fizeram e faziam, e vinham de uma tradição e estavam fazendo durante dezenas de anos, talvez até centenas de anos. Outra coisa que o texto nos informa, então, uma vez que a gente entendeu a audiência, entendeu quem eles eram, a última frase do versículo 17 diz assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. O que significa isso? O poder do Senhor estava com Jesus para curar. Como assim? Irmãos, a gente precisa voltar aqui naquela ideia da kenosis, né? Ou seja, a doutrina do autoesvaziamento do Senhor Jesus durante a sua encarnação. Jesus é Deus, disso não há dúvida, é divino. Jesus é uma das três pessoas da Trindade, o Filho eterno de Deus, eternamente gerado pelo Pai, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lembra de João já trazendo isso no começo do seu Evangelho. Mas existe um movimento na Trindade, e é muito bonito de imaginar isso daqui, um movimento na Trindade para fazer com que a redenção da humanidade acontecesse. Que movimento é esse? Existe um pacto, existe uma aliança intratrinitária, ou seja, entre Pai, Filho e Espírito Santo, que num determinado momento, então, Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele iria então entrar nessa esfera, espaço-tempo que nós estamos, encarnado, iria adquirir um corpo, assim como eu e você temos, para que por meio dessa sua encarnação, então, ele vivesse como homem.
tendo sido gerado pelo Espírito Santo, então, ele seria, obviamente, então, Filho de Deus, em todos os sentidos, já é, e a própria formulação da sua encarnação se manteria isso. E nessa sua encarnação, ele viveria de uma forma perfeita, sem pecados, de forma que agradasse a Deus, para que ele fosse, então, o Cordeiro, sem defeitos, sem máculas, sem manchas, especial, preparado, para ser, então, sacrificado em nosso lugar. Isso não é uma coisa aleatória que acontece, isso não é uma coisa que, tipo assim, o plano A deu errado, deu errado com Adão, e agora? E Deus com a mão na cabeça e pensando, meu eu, o que farei? Isso é algo planejado, é um plano arquitetado, e que cada uma das pessoas da Trindade ali tem a sua função. A gente chama, então, na teologia, essa vinda do Senhor Jesus, essa encarnação do Senhor Jesus, de um autoesvaziamento. Por quê? Porque quando Jesus vem, o próprio ato de encarnar, o próprio ato de se reduzir, então, para caber no ventre de uma mulher, isso já é um ato de humilhação. Isso já é um ato de esvaziamento. O Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas funcionando, que mantém todas as galáxias, todas as estrelas, todos os astros em pleno funcionamento, tudo que existe em pleno funcionamento, ele se reduz para caber no ventre de uma mulher. Se torna homem. E precisa então passar por todos os processos, todas as etapas. Já falei isso daqui, a gente vê as crianças aqui. Jesus passou por essa fase. Teve um momento na vida de Jesus onde Maria estava com ele no colo, embalando, amamentando ele, ou fazendo dormir. Sabe? Nisso daí já está então a ideia do autoesvaziamento. E esse autoesvaziamento, ele vai então se mostrar de forma prática quando o ministério do Senhor Jesus começa. Porque veja, autoesvaziamento não significa dizer que Jesus deixou de ser Deus. Não é que ele clicou no pause ali da divindade e falou, agora eu vou, deixar de ser Deus e vou descer lá. Ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu a sua divindade, ele não perdeu em momento algum nada do seu ser. Nada. Não se tornou menos Deus. Menos um pouquinho, ele diminuiu um pouquinho de divindade. Não, plenamente Deus. Mas em que consiste então isso? Se ele continua sendo Deus, por que a gente fala desse autoesvaziamento? Porque Jesus, dentro desse conselho então eterno da Trindade, foi estabelecido que ele não agiria no seu ministério terreno com as suas prerrogativas divinas por conta própria, de modo autônomo. Se existe um pacto, se existe uma aliança, tudo o que foi coordenado dentro dessa aliança precisa seguir à risca. É por isso que Jesus, então, ele vem e ele vai dizer assim, olha, diversas vezes, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. João capítulo 12, versículo 49, ele diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então perceba, irmãos, nessa estrutura e dentro dessa ideia, ele não age de forma autônoma, ele não age por conta própria. Ele age debaixo daquilo que foi pré-determinado. E um outro ponto, então, é que nesse pacto, então, intratrinitário, foi decidido que o Espírito viria sobre ele. E que ele agiria sobre a obra e graça do Espírito Santo. Lembra do batismo? Quando ele sai da água, o Espírito vem sobre ele. Aquilo ali, gente, não é... A gente passou por aquele texto aqui. Aquilo não é simplesmente um simbolismo artístico que Deus está fazendo, algo pirotécnico, para chamar a atenção das pessoas. Aquilo ali é a literalidade de como que as coisas vão acontecer. Jesus, a partir daquele momento, vai começar o seu ministério, mas ele vai ser guiado pelo Espírito. Assim como os profetas do Antigo Testamento foram guiados pelo Espírito. Porque mesmo sendo Deus, mesmo não tendo perdido nada da sua divindade, mesmo não tendo perdido nada dessa sua majestade,
foi determinado assim. E ele cumpre exatamente o que está acontecendo. E aí você viu então, o que acontece depois do batismo? O texto diz, e o Espírito o conduziu para o deserto. É o Espírito que está conduzindo, é o Espírito que está guiando, é o Espírito que está direcionando. Por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo. É assim com Jesus, foi assim no Antigo Testamento, é assim com a gente. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos ensina, é Ele que nos guia, é Ele que nos ajuda nas nossas decisões, é Ele que nos ajuda nas nossas orações, porque como diz a Bíblia, a gente não sabe orar como convém, então Ele intercede por nós, com Jesus do mesmo jeito. Então, a ideia desse autoesvaziamento, então, ela contempla todas essas partes. Por isso que o texto está dizendo aqui, então, e o Espírito do Senhor, o poder do Senhor, estava com ele para curar. O Espírito está atuando aqui. Bem, o que acontece então? Entendemos o grupo, entendemos a audiência que está ali ouvindo Jesus. Entendemos que ele está curando, a questão do Espírito Santo. Versículo 18 e 19. Vai dizer para a gente que surgem alguns homens. Obrigado pela água. E esses homens estão trazendo um paralítico. Paralítico deitado numa cama, uma maca. A ideia deles era conseguir entrar e levar aquele paralítico até diante do Senhor Jesus. Mas eles não encontram uma maneira, porque está lotado o lugar, está cheio. Marcos, quando ele vai relatar isso daqui, ele deixa bem claro essa ideia, né? Não tinha lugar na porta para passar, não tinha como entrar. E o que eles fazem? Eles sobem ao telhado. E por entre as telhas, há uma discussão aqui, muito dentro da área da arqueologia, né? Há telhas. Na Palestina, nessa época, não tinha telhas e tudo mais, mas não tem problema nenhum, irmãos. Os textos, eles são feitos e em alguns momentos, eles sofrem sim umas adequações, né, para que se entenda o que está acontecendo ali, então sem problema. A questão é que, o ponto é, subiram pelo telhado, subiram pelo teto, e ali no teto, eles conseguiram descer esse homem até o leito, no seu leito, até Jesus, deixando no meio das pessoas. Ah, irmãos, como é que esses homens conheciam Jesus? O texto não diz. Eram seguidores do Senhor Jesus e de repente resolveram levar um amigo? Eles eram amigos? Eram parentes? O texto não diz. Mas o texto diz uma coisa que é totalmente suficiente, que houve um esforço daqueles homens, um esforço gigantesco, para fazer com que aquele paralítico fosse levado até Jesus. Por que isso? Porque eles tinham a certeza, convicção, eles estavam plenamente certos de que se colocassem aquele paralítico diante de Jesus, Jesus ia fazer alguma coisa, Jesus ia curá-lo. E é assim que eles fazem. Fizeram o que podiam e o que não podiam para levar aquele homem até Cristo. E é Jesus que vai dizer isso, que isso foi um ato então, não simplesmente movido, sei lá, pela curiosidade, ou aquela ideia assim, a gente já tentou de tudo, né? Já tentamos de tudo, poxa, ou vamos levar lá, quem sabe, né? Quem sabe? Talvez. Não. Jesus é que vai dizer, Jesus é que vai entender e interpretar que o que aqueles homens estão fazendo é movido pela fé. É movido então pela certeza de que se nós levarmos esse homem até lá, vai acontecer alguma coisa. E sabe, irmãos, a gente já passou por isso aqui, quando a gente estava expondo aqui os 5 solas da Reforma, Luiz pregou sobre o sola fide, explicou a questão da fé, e eu só quero retomar. A fé, ela não é simplesmente um salto no escuro, né, como foi falado. A fé não é simplesmente você colocar o pé, e aí, sem ver o degrau, aí de repente Deus vem e coloca o degrau como uma recompensa, né, à sua fé. A fé não é simplesmente você se lançar do abismo sem um paraquedas.
maneira nenhuma, irmãos. De acordo com a definição bíblica, fé é certeza, fé é convicção, fé é certeza de que Deus, o único Deus, Ele pode fazer o que a gente precisa que seja feito. Existe poder nele para fazer o que tem que ser feito. Então veja, não é um salto no escuro, é uma ação consciente, baseada numa verdade, fundamentada numa verdade, impulsionado por uma verdade. Perdoe aqui a redundância. Não é uma coisa então que você torce, sabe? Você fica assim, será que vai? Eu acho que vai. E fica de longe, né, olhando, e até torce o corpo assim, tanto que quer que a coisa dê certo. Não! Certeza, convicção, fundamentado numa verdade. Por isso que essa ideia não existe, de acordo com a Bíblia, né? Obviamente, essa questão de ter fé em diversas coisas, né? Existe esse termo popular, mas a Bíblia mostra que essa fé, então, é um dom que o Espírito Santo produz em nós. Não é um mérito nosso, então não é uma coisa que a gente, de repente, diz assim, quer saber? Acho que agora eu vou ter fé. Vou ter fé. É algo que o Espírito produz e precisa ser, então, alimentado, né? A fé vem pelo ouvir, né? Ouvir o quê? A palavra de Deus. O ouvir, então, o ter contato, vai fazendo com que o Espírito, então, vai trabalhando em nós. E aí, vamos lá, irmãos. Pensando em termos espirituais, dentro do contexto que a gente está discutindo, a pergunta que fica é: por que você se aproxima de Cristo? Você se aproximou de Cristo porque você tem certeza de que o que a Bíblia diz sobre Ele é verdade? Ou você se aproximou porque você está torcendo para que no fim tudo isso que é pregado, que é ensinado, seja realmente verdade? Para você não ter perdido seu tempo. Você serve a Cristo porque realmente Cristo faz sentido na sua vida? Ou você simplesmente frequenta e vem e participa com aquela ideia assim, eu não sei, não acredito muito, mas tomara, né? Tomara que lá no fim seja assim. Eu acho que pelo menos é melhor eu estar aqui do que estar lá, porque se for verdade o que esse povo está dizendo, pelo menos eu estou no lugar certo. O que te impulsiona? Do que você tem certeza? Você realmente crê no cristianismo? Bíblico, real, obviamente. Você crê de fato nas verdades centrais da fé cristã? Essas verdades centrais, elas realmente impactam a sua vida de alguma forma? Elas realmente comunicam algo de verdade ao seu coração? Ou será que você encara isso daqui simplesmente como uma meia dúzia de palavras difíceis que o pessoal fala lá e tal, e, sabe, não vou nem perder meu tempo precioso pensando nisso não e tal, vou só frequentar, tá bom. Porque isso faz toda a diferença, irmãos. Ouça isso daqui. E pense se isso realmente faz sentido na sua vida. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Você crê nisso? De verdade? Concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Você crê nisso, de fato? Sabe, eu não estou perguntando se você entende as nuances e todos os mínimos detalhes que estão implícitos em tudo isso daqui, nessa confissão. Não estou perguntando se você entende teologicamente o local e de cada ponto desse daqui. Eu estou perguntando se você acredita.
Porque sabe, irmãos, que a gente pensa que, isso daqui, mais um negócio lá da igreja, mais um negócio lá que alguns falam lá e tal, isso é conversa e tal, ou até pior, né, isso é coisa inventada pela igreja é esse negócio inventado pelo Império Romano, a Bíblia foi escrita por homens, né, e tal. Que se o seu pensamento foi esse, meu irmão, minha irmã, eu sinto te informar, você está com sérios problemas. Você precisa de conversão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam dele, se aproximem crendo. E de novo, crer nessas palavras, crer no cristianismo, crer no evangelho, não significa que você prontamente vai entender os mínimos detalhes. Você fala assim, Trindade, matei a charada, que isso? É assim, 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 pá, acabou, beleza, pronto. De maneira nenhuma. E esse é o grande mistério do evangelho, né? Porque mesmo que a gente não é cobrado de nós um entendimento, porque isso não é gnosticismo, né? É exigido da gente uma fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles homens, eles tinham fé. Eles acreditavam. Com certeza não numa confissão feita, redondinha, bonitinha, como essa que eu li aqui. Mas eles acreditavam. Olha o que Jesus diz no versículo 20. O texto diz no versículo 20. Vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, homem, os seus pecados estão perdoados. Jesus é que viu a fé. Jesus viu que tinha fé naqueles homens, tinha crença naqueles homens, tinha confiança, tinha certeza. Se não há certeza, irmãos, o primeiro obstáculo é que eles vão falar assim com o paralítico, meu amigo, olha, está cheio, vamos voltar outro dia. Vamos voltar mais tarde, ou então vamos esperar aqui fora, talvez na hora que acabar e tal. Hoje, do jeito que as coisas estão modernas hoje, e que os acessos estão modernos hoje, pega 4 pessoas e tenta subir com um quinto num telhado. É fácil? De jeito nenhum, irmãos. Imagina o esforço daqueles homens, e esse esforço, então, Jesus está dizendo que é por causa da fé. Beleza, o que acontece? Desceram o homem está diante de Jesus. Todo mundo agora, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, as pessoas, a multidão, os discípulos, os homens, o paralítico, estão todos esperando assim, ele vai falar alguma coisa, ele vai estender as mãos, ele vai estalar o dedo, ele vai soprar, enfim, ele vai fazer qualquer coisa e a gente vai ver esse homem aqui sair correndo, porque o pessoal já está falando, a fama desse Jesus já está por aí, muitos que estavam ali provavelmente já tinham visto Jesus fazer alguma coisa milagrosa, então a expectativa toda é essa. E quando de repente Jesus vai falar alguma coisa, Jesus não diz, levanta e anda. Jesus não diz, primeiro pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus diz, homem, seus pecados estão perdoados. Meu irmão, fariseu está ali, mestre da lei está ali, escriba está ali, o povo está ali. E o próprio povo não precisava ser mestre da lei, fariseu e tudo mais, para saber que o único que tem poder para perdoar pecados é Deus. Imagina as caras então, né? Imagina o semblante. O quê? O que a gente acabou de ouvir? O que ele falou? O texto diz então que os escribas e os fariseus começaram a pensar, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Eles não estavam dizendo, estavam cochichando, eles começaram a pensar. Irmãos, eles estão certos. O que tem de errado nesse pensamento aqui? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Está certíssimo. O pensamento deles está correto. O que está errado é a interpretação que eles estão tendo daquele que está diante deles. O que está errado é a visão que eles estão tendo, a maneira como eles estão enxergando aquele que está diante deles. Porque não é blasfêmio Jesus dizer isso, porque Jesus é Deus. E Jesus, irmãos, faz isso daqui de propósito. De propósito. Casa cheia, um monte de mestre, doutor. Jesus decide naquele momento perdoar pecados. Vou perdoar pecados agora.
agora eu vou fazer isso. Intencional. E aí, para quê? Já está claro no Evangelho a divindade dele. Já está claro para nós a divindade dele desde a anunciação. Eu falei isso aqui na introdução. Mas a multidão, o povo, os mestres, enfim, aqueles que precisavam saber disso, ainda não tiveram nenhuma ideia da divindade do Senhor Jesus. Jesus está sendo reputado simplesmente como alguém que está fazendo milagres. Depois dessa carência de 400 anos, sem profeta, sem milagres, sem coisas extraordinárias, agora surgiu um. Mas ainda não está claro, ainda não teve nenhuma evidência, ainda não teve nenhum acontecimento que tirasse Jesus, na mente das pessoas, daquela classe de um profeta como qualquer outro que está fazendo sinais e maravilhas. Ainda não tinha acontecido. E é nesse ponto, e isso não vai acontecer com Jesus flutuando, com Jesus se lançando do pináculo do templo, seguindo a sugestão de Satanás, com Jesus saindo, transformando montanhas em pão de açúcar aí, literalmente, para matar a fome das pessoas. Não! Vai acontecer com Jesus fazendo aquilo que é o mais importante na vida do ser humano, que é perdoar o seu pecado. E é isso que ele está dizendo então. Homem, seus pecados estão perdoados. Aí todo mundo, o quê? Todo mundo pensando, ele não pode fazer isso, é blasfêmia. E aí olha como que a prova então da divindade do Senhor Jesus já começa a se descortinar no versículo 22. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, o que vocês estão pensando em seu coração? Eu lembro aqui, aquele episódio de Sara, né? Quando o Senhor aparece para Abraão e fala, daqui a um ano eu vou vir aqui e sua esposa vai ter um filho, e ela dá risada, né? E ali tudo dá a entender que é aquela risada assim interna, né? Aí o Senhor diz, ela riu. E Sara discute, né? Não, eu não ri. É com Deus que você está falando. Ele conhece, ele sabe. E aqui Jesus ele vai nesse mesmo sentido e diz para eles assim, o que vocês estão pensando aí nos seus corações? Imagina esses homens gelando dos pés à cabeça, irmãos. Porque eles não falaram, eles pensaram. E o próprio ato de conhecer os pensamentos é também uma prerrogativa divina. Perdão de pecados é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Conhecer os pensamentos também. Salmo 139, versículo 4, o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento, quando me levanto, de longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. É Deus que pode conhecer os pensamentos, e Jesus aqui está descortinando diante deles, o pensamento deles. E aí ele vai dizer, já que vocês estão pensando, arrazoando, como diz aquela versão mais tradicional, né? Arrazoando em seus corações, vou lançar um desafio. O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levanta-se e ande? Vamos lá, irmãos, pensa, o que é mais fácil? É óbvio que dizer os seus pecados estão perdoados é mais fácil. Por quê? Porque você não precisa provar. Então, ou você vai ser tido como um blasfemo, ou você vai ser tido como um doido. Nossa, você é doido. Que isso? Olha o que ele está falando. Esquece, isola, vamos largar para lá. É mais um problemático das ideias. Agora, se você diz, levanta-se e anda, tem que levantar. Tem que levantar. Precisa seguir, então, a prova, o comando. E aí eu te pergunto, onde estava a prova, então, da divindade do Senhor Jesus nesse contexto? No sinal? No levantar e andar do paralítico? Ou na palavra? Perdoados estão os seus pecados? Nos dois, irmãos. Porque Jesus vai usar exatamente o sinal para confirmar a palavra. É assim desde o Êxodo. Lembra lá no Egito? Moisés,
como saberão que é o Senhor que me envia? Pega a mão, Moisés, coloca no peito. Coloquei, e agora? Está leprosa. Bota no peito de novo. Coloquei, e agora? Está limpa. Pega o cajado, Moisés, joga no chão. Tornou uma cobra. Pega ele, Moisés. Pegou. Entende? O sinal, então, ele é utilizado para confirmar a mensagem, aquilo que você está falando. Primeira vez que Moisés vai até o faraó, então, diz assim: o Senhor Deus manda que você libere o povo. Aí faraó diz assim: quem é o Senhor? Eu não conheço. Pois bem, vai conhecer. Tem um monte de sinal aí para comprovar para você quem ele é. E vocês sabem da história. A ideia aqui então é essa. A palavra de Jesus tem autoridade. E ele dizer por si só que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus e que ele tem a prerrogativa de perdoar pecados, pronto, resolve. Mas naquele contexto ele precisa comprovar isso para aquelas pessoas. Então o que ele faz? Olha o versículo 24. A gramática que nos ajuda nisso. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Vamos de novo? Mas isto ou seja, o objetivo disso daqui, a função disso daqui, é fazer com que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, tem poder na terra para perdoar pecados. E disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente, o homem se levantou diante de todos, pegou o leito, voltou para casa, glorificando a Deus. Irmãos, imediatamente. Já falei isso daqui na mensagem passada, mas vamos de novo, né? Ele não foi levantando aos poucos, com muita dificuldade, alguém foi lá e segurou na mão dele e amparou, e aquela coisa toda: nós vamos levar sua cama até a esquina, dali para lá é contigo. Não. Ele não saiu ali meio tremendo, com dificuldade, escorando nas paredes. Não. Imediatamente ele se levantou diante de todos. Porque os milagres que Jesus faz é assim, não é por tabela, não é por prestação, não é consórcio. Imediatamente, diante de todos, porque a ideia é, como a gente viu aqui, acabou de ver, que aquele sinal, então, comprovasse a autoridade que Jesus tinha para falar o que ele estava fazendo. É perfeito, então. Então ele levanta na hora. Pensando em aspectos médicos, né, e tudo mais, não sabemos quanto tempo ele estava paralítico, quanto tempo que ele estava sem andar, mas com certeza os membros tinham atrofiados, né? Finos e tudo, aquela coisa toda, dificuldade toda. Não teve fisioterapia, né? Nada, na hora. E o ponto é o final do versículo 25. Então, voltou para casa, glorificando a Deus. O 26 diz: todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. A reação de todo mundo foi: a gente viu coisas extraordinárias. O que a gente aprende aqui então, irmãos? Separei 4 coisas para a gente finalizar com essas 4. Primeira delas: não existe a mínima possibilidade de existir um crente orgulhoso. Crente e orgulhoso são 2 palavras que não combinam em sequência na mesma frase. Por quê? Porque se Jesus ele é o nosso exemplo supremo, e a gente vê Jesus nos evangelhos se humilhando, se esvaziando, se submetendo à vontade do Pai, sendo subserviente à condução do Espírito. Se esse é o exemplo que nós temos, como é que nós então vamos agir de uma forma diferente e dizer que nós seguimos Ele, que servimos a Ele e tudo mais? Como é que pode ter um crente então que é orgulhoso, arrogante? Não dá. O autoesvaziamento do Senhor Jesus, ele ensina a gente tanta coisa, e é tão importante ao ponto de Paulo fazer questão de mencionar isso lá na sua carta aos Filipenses. E dizer: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E sabe, irmãos, vida cristã exige da gente isso. Ah, mas o que significa essa humilhação da minha vida cristã? Significa alguém me xingar então e eu ficar quieto? Significa alguém me bater, né? E eu virar ou dizer, bate do lado de cá agora, porque é isso que a Bíblia diz? De maneira nenhuma, irmãos. Sempre que a Bíblia fala para a gente sobre humilhação, sobre não ser orgulhoso, sobre não ser arrogante, o contexto é que a gente se curve diante da vontade de Deus. Porque pode muito bem ser que você, em uma situação, você toma um tapa no rosto, e você tem a coragem de virar e falar para bater no outro porque você é crente, mas você tem um coração orgulhoso, arrogante, distante de Deus, que quer buscar autonomia e um monte de coisa. A questão é a disposição interna, é a inclinação, a maneira como você se vê. Então, a gente aprende com Jesus, né? Lembra? O Espírito, o poder da cura estava sobre ele. Jesus se submete a isso. E Jesus só faz aquilo que o Espírito Santo está conduzindo ele para fazer. Você não vê Jesus dizendo assim, pera lá, eu sou Deus também, uai, pera aí, não é assim não. Vou fazer assim, assim, assim. Que isso? Segunda coisa. A gente aprende com aqueles homens, irmãos. 4 homens. Eles dão um exemplo para a gente de esforço para ajudar os outros. De esforço para fazer com que as pessoas sejam conduzidas até Cristo. E aí eu te pergunto, o quanto você tem se esforçado para conduzir pessoas até Jesus? O quanto conduzir pessoas até Jesus, a presença de Jesus, conduzir pessoas a Cristo, levar o Evangelho às pessoas tem sido um ideal da sua vida? Qual é a porcentagem da sua vida que você tem tirado para que outras pessoas conheçam mais de Cristo, conheçam o Evangelho, conheçam a Palavra de Deus, conheçam o Senhor Jesus? A gente precisa pensar nisso. Terceira coisa, como Jesus disse que, como o texto diz, vendo-lhes a fé, a gente pensa aqui então também um pouquinho da questão da fé. Não tem como ser cristão sem fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se você passa por situações na sua vida, momentos na sua vida, onde a fé, ela parece que enfraqueceu, parece que está difícil, isso é normal, irmãos. Isso acontece com todos nós. O que não pode acontecer é você ter uma vida inteira baseada na falta de fé, na falta de certeza, no chute. No chute. Sabe? No arriscar. Aquela vida na corda bamba, arriscando. Não, irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida de convicção. Isso que a gente faz aqui é convicção. A gente poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, nesse exato momento, a gente está aqui. E o que conduz a gente para estar aqui não pode ser simplesmente um medo, sabe? Eu vou porque eu acho que se eu não for, pode ser que dê alguma coisa errada lá na frente para mim. Não, eu venho porque eu tenho fé. Porque eu amo o Senhor Jesus, porque eu amo a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus aquece o meu coração, porque o Espírito Santo de Deus, Ele aquece o meu coração e Ele me conduz, e Ele me guia, Ele me sustenta, Ele me leva, Ele me traz. Eu venho, eu me submeto, eu obedeço a Palavra de Deus, eu busco obedecer a Palavra de Deus, eu busco cumprir os mandamentos do Senhor, porque eu creio nisso daqui, creio em Jesus. Eu aguardo ansiosamente a volta do Senhor Jesus, porque eu realmente aguardo com ansiedade. Né? Viu? Não sei vocês, mas tem gente que é ansioso, né? Vai fazer uma viagem no sábado, na terça-feira, ele já está todo descontrolado de ansiedade. E
É claro, toda metáfora ela é falha, né? A ideia que eu quero dizer é que a gente precisa ansiar a volta de Jesus nesses termos, ou em termos parecidos, de pensar realmente, poxa, Jesus. Ou não só naquele momento que, sei lá, você está na rua, né? Aí alguém atravessa na sua frente e você, Jesus, podia voltar para eu ficar livre disso daqui, né? Ou quarta-feira, 30 e tantos graus, você lá no trabalho, já assim, sabe, saco cheio, você, Jesus, podia tanto voltar para me livrar disso daqui, sabe? Não, aquela ideia de que, Jesus, eu anseio a volta de Jesus, podia ser agora, porque eu quero estar com o Senhor. Quero que se cumpra, que as coisas se consumam, e que a gente esteja então plenamente com o Senhor. Mas isso só vai acontecer, você só vai ter essa disposição na vida e no coração, se tiver fé. Não tem, não é assim que eu enxergo as coisas. O que eu faço? Ore, peça a Deus, peça ajuda. Lembra-se do exemplo daquele outro homem que vai ter com Jesus, e ele diz, Senhor, eu trouxe meu filho para os seus discípulos, mas eles não puderam ajudá-lo. O Senhor pode? E Jesus diz, eu posso. Você crê? Ele, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Ore, meu irmão. Ore, meu irmão. Fale, Senhor, e seja sincero, sabe? Esquece que, para essas coisas, né, não é aquela oração pública que você está fazendo. Entra no seu quarto, fecha a porta e diga para Deus, Senhor, não estou acreditando muito nesse negócio aqui. Está difícil de engolir isso daqui. Não tá, eu sei que o problema está em mim, então me ajuda. Ore. Ore, fale com Deus. Última coisa. O foco do texto é mostrar para a gente a divindade do Senhor Jesus. E Ele deixando às claras aqui a sua divindade para aquelas pessoas. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Cristo que você serve, Ele não é um simples profeta. Por mais grandiosos que foram os profetas, nem se compara. Nem se compara. Está vendo Moisés fazendo o que está fazendo? Vê Elias, vê os outros? Nem se compara. Porque Jesus é Deus, é divino. Adore a Ele. Louve a Ele. Louve-o pela sua divindade. Reconheça então toda essa grandeza e toda essa majestade da divindade do Senhor Jesus e o adore. Preste louvores a Ele.